Tá pronto. Então, o que acontece, gente? Então, a percepção era muito clara, né? Que nessa figura mostra. É que todas as coisas estão distantes. Então, se todas as coisas estão não é todas as coisas estão distantes, mas a uma mesma distância, né? Então, se todas as coisas estão à mesma distância, um brilho de uma estrela só podia ser maior do que o outro se essa estrela em tamanho fosse maior do que o outro, né? Que a outra. Então, o Hipparco propôs, né? Aí essa espécie de escala, ele pegou as estrelas mais brilhantes do céu noturno, né, e classificou as estrelas de mais brilhantes para as menos brilhantes, né, e ele chamou essa escala de classificação do brilho das estrelas, né, de magnitude, ok? Na verdade, não se referia, o Hipparco não se referia a brilho, literalmente, como essa palavra que nós utilizamos hoje, mas a tamanho das estrelas, né, porque, como eu falei anteriormente, é de se perceber que se todas as estrelas estavam à mesma distância em relação a gente aqui na Terra, então o que diferenciava o brilho dela era o tamanho, né? Enfim. E aí criou essa escala de magnitude e dividiu em 6 classes, né? Ele classificou, ele deixou bem claro, né, que ele deixou a classe 1 para as 20 maiores do céu, e cada vez que essa escala aumentava, né, ia aumentando, essas estrelas seriam, entre aspas, as menores. Nesse caso, né, para a linguagem de hoje em dia, a gente sabe que essas maiores são as estrelas mais brilhantes e as menores são as menos brilhantes, só que com um fator de distância, né? Então é por isso que se chama magnitude aparente, porque é um fator que depende aí da distância. Tá bom? Então, já passando aí sem nenhuma filosofia, né, e passando aqui já para uma segunda parte, uma das partes mais importantes e revolucionárias, talvez, da física, já vai para o século XIX, que foi com um astrônomo chamado Pogson, né, que é esse carinha que está sentado aqui na cadeira com essa bengalazinha aqui, né? O que foi que ele propôs? Ele propôs uma escala de magnitude no qual nós não dependêssemos simplesmente de olhar para o céu e fazer as medidas específicas. Ele queria quantificar essas escalas. E ele criou uma escala, né, juntamente com a psicofísica, né, que era uma escala de magnitude que relacionava, né, a magnitude de uma estrela com o fluxo de energia que ela emitia, né, ou melhor, vou chamar isso aqui de brilho, né, da estrela. O F eu vou chamar de brilho por enquanto, né, até a gente vou explicar como é que passa de brilho para fluxo, né. Então, ele propôs uma nova escala, e essa escala, ela funcionava da seguinte maneira, né? Ela é uma escala que depende desse fator, menos 2,5, né? Esse menos porque é uma escala que é contrária, né? Quanto maior for a magnitude da estrela, menos brilhante ela é, por isso que aparece esse menos. Esse 2,5 é um fator muito interessante de a gente observar, que eu vou explicar de onde é que ele vem, né? E aqui temos um fator de logaritmo desse fluxo, né? E mais uma constante. Essa constante ela pode ser uma constante aí que depois eu vou discutir também um pouquinho mais na frente. Só para deixar claro, né? Assim é interessante. Uma das coisas que é interessante observar nessa equação que o Pogson trouxe é que tanto a nossa visão como a nossa audição, elas funcionam em escala logarítmicas e não em escala lineares. Tá ok? Não em escala lineares. Essa escala de magnitude aparente, ela traz mais uma informação para a gente, né? Que não está expressa aqui, onde você não encontra nenhum nessa equação que eu estou mostrando aqui, você não encontra nenhum fator de distância aqui, né? Mas você sabe que quando a gente vai buscar lá relacionar esse fluxo aqui, você vai encontrar um fator de distância aqui. Mas ela depende da distância. Não tem aqui uma distância explícita nessa equação, mas vai depender aqui da distância, depois eu vou mostrar direitinho. E uma das questões que eu acho que o Maciel já falha aqui, né, é de explicar direitinho de onde ou os livros que estão em português, pelo menos que eu vi, né, que é o Kepler, não explica direitinho de onde é que vem esse menos 2,5, como é que se chega à conclusão aí dessa pequena equação da magnitude aparente. Então, eu fui pesquisar e eu encontrei uma proposta de um artigo, né, de astronomia, que eu achei muito legal, que foi publicado numa revista aí de ensino. E aí ele traz o seguinte, né, ó, tem uma parte do artigo aqui que ele escreve o seguinte: há mais de 2.000 anos, o astrônomo grego Hipparco elaborou um sistema de classificação de brilho das estrelas baseados em magnitudes, atribuindo às estrelas mais brilhantes a magnitude 1 e as estrelas menos brilhantes menos brilhantes que, à época, podiam ser vistas, obviamente, a olho nu, a magnitude 6.
E aí, em 1856, esse sistema foi formalizado por Pogson, né, que é esse carinha que eu mostrei aqui. E aí ele diz, ele partiu da constatação de que, para se ter uma sensação igual provocada por uma estrela de magnitude 1, né, seriam necessárias 2,5 estrelas de magnitude 2. Essa constatação é interessante porque esse experimento não necessariamente precisa ser feito com estrelas, porque ele está associando ao nosso processo da visão. Podia ser feito aqui na Terra, obviamente, com algumas lâmpadas e tudo mais. Então a galera fez um experimento mais ou menos assim com algumas lâmpadas, né? Para saber qual é essa sensação de quantas estrelas de magnitude 2 seriam necessárias para suprir uma estrela de magnitude 1, né? E de modo análogo foram propostos que 2,5 estrelas de magnitude 3 seria o equivalente em brilhos a uma estrela de magnitude 2 e assim sucessivamente. Então você percebe, né, que se for de magnitude 1 até a magnitude 5, ou melhor, até a magnitude 6, você vai ter a sensação, né, de brilho para você vai ser o seguinte, 2,5 vezes 2,5 vezes 2,5, 2,5, 2,5. Ou seja, 2,5 elevado à quinta potência, que é aproximadamente 100. E o que é que isso tem a ver? Né? Dessa forma, se eu colocar aqui para vocês que F1 e F2 são brilho aparente dessas respectivas estrelas, a gente pode escrever o seguinte. Essa pequena fórmula aqui. Como é que a gente pode enxergar melhor o significado dessa fórmula? Né? É o seguinte, faz o seguinte. Vamos supor que você tem uma estrela de magnitude 2 e uma estrela de magnitude 1. Né? Então aqui fica 2 menos 1, que dá 1, e aqui fica 2,5, ou seja, a razão entre os brilhos de uma estrela de magnitude 1 e uma estrela de magnitude 2 é 2,5. Então o resultado está coerente. Né? Então essa equação faz sentido. Isso está claro, pessoal? Que eu falei? Ou está confuso? Tranquilo. Tá claro, né? Então, sem nenhuma dificuldade, a gente pode simplesmente tacar aqui dos dois lados, né? Inserir aqui dos dois lados o logaritmo que a gente vai chegar a essa conclusão que vale 2,5. Lembrando que a raiz quinta de 100 é aproximadamente 2,51, né? Então, quando eu aplico aqui os logaritmos e faço aqui um pequeno trabalho algébrico, se vocês quiserem depois eu posso mandar aí umas anotações que eu tenho, e aí eu abro direitinho essas contas, mas enfim, é por isso um dos motivos que nós utilizamos essa escala, né? Lembrando que agora aquelas constantes vão sumir, né, que apareceram aqui, essa constante desapareceu justamente por conta que agora eu estou fazendo uma diferença, né? Estou subtraindo duas respectivas magnitudes, e constante menos constante resulta em zero. Então aqui nós temos a primeira comparação, né, de magnitude aparente entre duas estrelas, respectivamente, né? E aí, aqui para deixar bem claro, eu tenho algumas magnitudes. Deixa eu só ver uma coisa. Não, beleza. Então, beleza. Só para deixar bem claro aqui, eu tenho algumas magnitudes, né? Eu não sei exatamente se essas magnitudes são que eu peguei aqui. Agora eu não sei se essas magnitudes de fato são aparentes ou são absolutas. Mas dá para dar só uma olhada aqui. Vamos dizer que é magnitude. Vamos chamar de magnitude, né? Só para a gente fazer uma comparaçãozinha aqui. Você percebe que algumas estrelas... Aqui você tem a constelação de Órion, né? E aqui você tem a constelação já de Touro, que é a Betelgeuse, né? Então, o que acontece? Você percebe que as estrelas mais brilhantes, de fato, são a Betelgeuse, né? E aqui tem outra estrelazinha aqui que eu não sei exatamente o nome, mas a gente pode analisar aqui, né? Que eu acredito que seja a Rigel aqui. Então, o que acontece? Né? A Betelgeuse tem uma magnitude 0,45, né? Então, é uma magnitude já em módulo, né? Menor do que, por exemplo, outra estrela aqui que, sei lá, tem uma magnitude maior. Tipo a Mintaka. A Mintaka, nesse caso aqui, eu acho que é uma dessas 3 estrelas aqui. A Mintaka, creio que seja essa estrela aqui, eu não sei exatamente qual é a estrela, mas acho que é uma dessas 3. E que, obviamente, a Betelgeuse, por ter um brilho relativo maior para a gente, né, acaba que a gente associa uma magnitude menor para ela. E aqui tem uma coisa que eu gostaria de propor aqui, né? Então, isso aí é a magnitude aparente. A magnitude aparente está tudo bem aí, pessoal? Está tudo certo? Sentiram dificuldade? Tudo jóia. Entenderam direito essa proposta aqui que eu trouxe, né? Desse artigo que eu vi, vou abrir as continhas.
Acho que fica até mais claro, assim, de saber de onde é que vem esse 2,5 aí, o sinal negativo, né? O sinal negativo é justamente porque a escala é o contrário, né? Então, quanto maior for a magnitude da estrela, menos brilhante ela é. Em relação a gente, tem esse fator, em relação a gente. E aí, eu, por falta de tempo, né, eu não tive muito tempo para montar o slide direito, e aí eu vou mostrar agora para vocês aqui a escala de magnitude absoluta, né? E vou... Mas antes de falar exato sobre essa escala de magnitude absoluta, eu vou falar só uma... Eu sei que vai ter outra pessoa que vai apresentar sobre luminosidade, mas eu vou só dar uma revisãozinha aqui, né? Então, se a gente tem uma fonte pontual aqui, o que vai acontecer, né? Essa emissão de luz aqui, ela vai decrescer sempre com a distância que ela vai andar ao quadrado, né? Então, se você tem um estrela, um objeto de fonte pontual, ela vai emitir uma quantidade de energia na unidade de tempo, que a gente chama de luminosidade, né? E você vai ter aqui 4π, que é justamente vezes a distância ao quadrado, que esse 4π aparece justamente desses quadrantes aqui da esfera, né? Então, o que acontece? Essa distância ao quadrado, quanto vai aumentando, né? Obviamente, o fluxo vai diminuindo aqui, né? Há uma diminuição do fluxo. Então, eu posso dizer aqui que o fluxo de uma fonte de luminosidade L decresce inversamente com o quadrado da distância. Lembrando que o fluxo, nesse caso aqui, gente, é a quantidade de energia que vai passando pelo, né, essa esfera aqui, né, ó, por cada esferazinha aqui. Então, é claro que quando a estrela emite luz, com o passar do tempo, ela vai diminuindo aí esse fluxo dela, né, não vai ficar tão, como é que eu posso dizer, forte assim. E ela se relaciona com essa característica que é a luminosidade, né. E essa luminosidade é uma espécie de potência, ela relaciona a quantidade de energia por unidade de tempo. E aqui eu já vou abrir uma continha aqui do Maciel. Então, eu espero que tenha ficado claro essa conta 1.3 aí, que aparece aí no Maciel. É justamente esse menos 0, F2 sobre F1 é igual a menos 0,4 M2M1. E agora eu vou abrir uma continha que é... Eu vou falar daqui a pouco desses filtros, né? E eu vou abrir agora uma continha que é 1.6. Antes, sem falar ainda de extinção, né? Estelar. Então, abrindo essa continha aqui, ó, gente, vou preparar uma apresentação bem rápida, né? Então, abrindo essa continha aqui, o que é que a gente vai ter? Vou falar um pouco da magnitude absoluta. Quando a gente se refere à magnitude absoluta, a gente está relacionando agora uma característica que é intrínseca da estrela, né? Por quê? Porque a gente está relacionando agora a magnitude aparente de cada estrela a uma distância fixa de 10 parsecs. Parsecs é uma unidade de distância. Então, o que acontece? Se a magnitude de uma estrela lá aparente, né, eu tinha dito que vale isso aqui. E a luminosidade, né, o fluxo, desculpa, eu falei que se relaciona da seguinte maneira: a luminosidade sobre 4πd ao quadrado, né? Essa é a equaçãozinha 2. E eu vou pegar, ainda estou falando de magnitude, de magnitude aparente, vou pegar essa equaçãozinha aqui e vou jogar aqui dentro, tá bom? Só para explicar como é que se chega nas equaçõezinhas bonitinhas, né? Então, eu vou jogar aqui dentro. Então, a gente fica o seguinte, né? Menos 2,5 log... Você está acrescentando alguma coisa? Desculpa, é porque eu esqueci que eu estava... Ele está lá no Maciel, lá. São as equações do Maciel. Exato, é porque eu estava nas equações do Maciel, mas eu estava apresentando umas continhas que eu abri aqui. Agora estão vendo? Agora sim. Pronto, eram essas continhas que eu estava apresentando aqui, porque como eu falei, como eu estava sem tempo de fazer o slide direitinho, eu peguei, quer saber, eu vou escrever. E aí escrevi aqui bonitinho para ficar uma apresentação bem rápida, né? Então eu coloquei assim, né? A magnitude absoluta agora a gente vai relacionar a magnitude aparente da estrela quando nós estamos a uma distância fixa. Assim nós de fato agora vamos poder comparar a estrela. Esse fator distância vocês vão ver que vai ser de certa forma eliminado, né? Se a gente tiver uma distância fixa de 10 parsecs. Né? Se a gente está a uma distância fixa de uma estrela, agora a gente pode comparar a quantidade de energia que ela emite durante um intervalo de tempo, né? A mesma distância da BTGeuse e do Sol. Aí eu posso agora fazer uma espécie de comparação de quanto de energia que um emite e a outra emite, né? Agora, o que eu não posso fazer é pegar a BTGeuse, né, considerar uma característica intrínseca, pegando a BTGeuse em relação aqui à Terra e o Sol aqui à Terra. Se fizer essa comparação, você vai ver que parece, pra gente, que o Sol emite muito mais energia do que a BTGeuse, né? Então, a gente quer eliminar esse fator, de certa forma, o fator distância. Então, é isso que a gente chama de magnitude absoluta.
é a magnitude aparente da estrela quando ela tem uma distância de 10 parsecs. E aí agora, como eu falei desse fluxo aqui, né, o que vai acontecer? Ó? Eu vou pegar a magnitude aparente e eu vou só reescrever essa magnitude aparente. Eu não estou fazendo nada de diferente aqui. Agora eu só estou relacionando essa luminosidade com essa... caindo aqui com 4πd ao quadrado, né? Que foi aquela relação que eu falei do fluxo lá anteriormente no slide. Então, o que acontece? Ó? Eu vou jogar aqui dentro dessa equação 1, esse f. E a gente vai obter o seguinte, olha só. A gente vai obter menos 2,5 vezes o log de L sobre 4πd ao quadrado, mais uma constante e tudo mais. Enfim, aqui a gente sabe os passos, né? É só utilizar as propriedades do logaritmo, nada demais. E aí você vai obter aqui a seguinte equação. Ó, menos 2,5, eu só estou como um log da razão aqui, né? É exatamente o log da diferença, né? Então, eu posso escrever o log de L menos o log de 4πd ao quadrado. Mas como aqui é uma multiplicação, né? Eu vou... o log da multiplicação é o da soma, o log da soma, né? Então, eu vou escrever isso aqui exatamente, lembrando que tem esse menos aqui na frente, né? Ó, lembrando que tem esse menos aqui na frente. E aí eu vou escrever isso aqui exatamente como menos 2,5 log de L, né? E agora vai aparecer essa constante, 2,5 positivo, né? O log de 4π, que eu vou chamar de uma constante K, e temos 2,5 log de D ao quadrado, né? Mais uma constante. Tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente reescrever isso aqui, ó, agora. Isso aqui é constante, isso aqui é constante, eu vou juntar numa constante só. Selinha, a constante é minha, eu faço o que eu quiser com ela, né? Como diz o Ramos. E aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou, como aqui está D ao quadrado, né? Uma propriedade do logaritmo é que eu posso descer esse 2 aqui e passando multiplicando para cá, né? Então fica menos 2,5 log de L mais 5 log de D mais uma constantezinha aí, Selinha, né? E aí nós temos uma expressão diferente já aqui para magnitude aparente. E aqui eu não sei se vocês já conseguem começar a perceber, né? Ela tem já uma certa semelhança aí com a equação do Maciel, que é a equação... deixa eu ver aqui. Equação 1.6. Ela tem uma certa semelhança, mas ainda não é igual essa equação. Tá bom? Aqui eu estou relacionando a magnitude aparente, né? Ó. Então eu tenho uma nova expressão para a magnitude aparente. Mas agora perceba, como eu falei, né? Na equação passada, a gente não tinha uma relação com a distância. Agora a relação de distância está explícita aqui na equação, né? E depende aqui do D. Então o que acontece? Se a distância é 10 parsecs, né? Então, agora eu vou criar uma espécie de nova escala de magnitude, que eu vou chamar de escala de magnitude absoluta, né? Então, agora, se a distância for 10 parsecs, o log de 10, ele vale exatamente 1. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui para relacionar essa magnitude absoluta, né? E por que eu fiz isso? Aqui, se vocês perceberem, o que muda dessas duas expressões, claramente aqui está gritante, né? É que essa expressão ainda relaciona essa energia que é emitida por unidade de tempo. E essa expressão aqui, ela já relaciona com a distância. Então, a distância é um dos fatores que nós queremos eliminar aí para criar uma escala de magnitude absoluta. Então, a ideia é essa, né? Então, a magnitude aparente, ela relaciona com a distância, e a magnitude absoluta, ela não relaciona com a distância. E as duas se relacionam com a luminosidade, né? Então, está muito claro aqui que, de forma explícita, essas equações, elas parecem, mas têm significados diferentes, né? Então, a gente saiu daquela concepção lá de Hiparco, lá dos filósofos gregos, e chegamos agora numa concepção que a gente pode medir, literalmente, as coisas, né? A gente pode medir aqui a luminosidade de uma estrela, a gente pode medir essa distância das estrelas e tudo mais. Mas tem uma coisa muito interessante que eu acho interessante abordar, é que nós podemos aqui fazer uma medida muito interessante, que é a que nós chamamos de medida de distância, né? Então, a gente chama o seguinte, ó, que é o módulo de distância. E é aqui onde vai aparecer lá a equação 1.6 do Maciel. É onde, de fato, aparece a equação 1.6. Por quê? Esse módulo de distância, a gente percebe que se a gente pegar uma diferença entre a magnitude aparente e a magnitude absoluta, nós vamos eliminar as constantes e nós vamos eliminar os termos que dependem da luminosidade, porque, afinal de contas, a gente está trabalhando com a mesma estrela, com uma magnitude diferente, né? Então, o que acontece? Ó? Se eu fizer a diferença entre essas respectivas magnitudes, o que eu vou ter é o seguinte. Eu vou pegar essa equação aqui, ó, menos 2,5 log de L mais 5 log de D mais C', é exatamente a magnitude aparente que eu escrevi bem aqui assim, ó.
Tá bom? Essa nova expressão para a magnitude aparente. E a magnitude absoluta é exatamente essa mesma expressão que eu escrevi bem aqui assim. Tá bom? Então, só estou subindo... Aqui, obviamente, a celinha, né? Só para deixar claro aqui. Que é a celinha. Tá beleza? Então, o que é que acontece, ó? Se a gente fizer essa razão, a gente vai poder encontrar uma relação aqui que a gente vai poder fazer a medida aqui dessa distância aqui. Isso, claramente, dependendo só da magnitude, né? E da magnitude eu sempre confundo o nome, magnitude aparente com a magnitude absoluta. Isso aqui é 5 log de D menos 5. Opa, se eu souber, então, a magnitude aparente absoluta, eu posso, de certa forma, determinar aqui esse módulo da distância entre esses objetos. Bom, aqui tem algumas coisas que é importante eu ressaltar aqui para vocês. E vocês percebem que lá no Maciel tem um índicezinho a mais, né? Que é esse A. Vocês estão vendo aí na equação 1.6 do Maciel? Eu chego na equação, mas tem um índicezinho mais aí, que ele chama de A, né? E ele chama esse índice de absorção. Por que esse termo não aparece exatamente nessa equação aqui? Ele não aparece nessa equação porque eu estou considerando que não tem nenhum tipo de processo de absorção entre essa respectiva estrela que eu estou levando em consideração. Então, estou levando em consideração que não há absorção nenhuma, né? Então, esse termo aqui, quando a gente faz essa diferença entre a magnitude aparente e a magnitude absoluta, a gente chama de módulo de distância. E uma das coisas importantes a gente ressaltar aqui, né? Ó, deixa eu só deixar aqui. Então, uma coisa que é importante ressaltar. A distância D está em parsecs. Não pode esquecer disso, para não confundir esse valor, né? E o resultado assume a ausência de extinção estelar, né? Isso aqui eu vou interestelar, ou seja, eu vou entrar em detalhes melhor daqui a pouco, tá bom? Sobre esse processo aqui e o que é que aquele índice significa, né? Esse F e M, né, que aparecem, eles são quantidades que dependem da distância, e o L e M são propriedades intrínsecas das estrelas, né? Esse aqui é um M maiúsculo, não é essa magnitude aparente não, viu? Só para lembrar, esse F é o fluxo e esse M é a magnitude aparente. Ok? Bom, e essas informações são preciosas. Então, a gente encontrou agora uma forma que, se nós soubermos, né, a escala de magnitude, tanto aparente como a magnitude relativa, aparente como a magnitude absoluta, a gente pode encontrar aqui o que nós chamamos de distância, módulo de distância. Considerando que não tem nenhuma absorção de luz por esse meio interestelar aí. Então, o que acontece? Ó? Eu vou fazer só um exemplo aqui. Eu vou voltar lá para a apresentação, para deixar bem claro. Tá ficando claro até aí, pessoal? Tá ok? Tá massa disso. Tá massa, né? Então, beleza. Deixa eu só pegar aqui, porque eu acho que eu coloquei bem no último aqui sem querer. Aqui tem... É só um exemplo, certo? É só para a gente entender uma coisa que é muito importante direitinho, para não surgir dúvidas assim, né? Tem um exemplo que é muito interessante, que eu particularmente achei, então eu quis mostrar aqui para vocês, né? Que é o seguinte, você tem Júpiter bem aqui, vocês estão vendo? E Saturno. Vocês percebem que eles separadinhos assim, é claro que eu utilizei aqui, eu peguei esse trabalho desse cara, mas é um trabalho que ele faz tudo a mesma escalinha, entendeu? Ele não muda nada, não bota mais próximo não, entendeu? É tudo a mesma escala. E aí aqui você tem o Júpiter e Saturno, é só um exemplo. E aí quando teve a conjunção, parece, né, que esses dois planetas, eles se juntaram e se formaram um só e ficou mais claro do que o anterior. Vocês conseguem perceber? Então, como é que a gente faz essas magnitudes? A gente pega a magnitude 1 mais magnitude 2 e soma? A gente não pode fazer isso porque não tem sentido somar magnitude. O que a gente soma, de fato, é o fluxo. Eu vou abrir essa conta para vocês, só para deixar bem claro direitinho o que é que eu quero falar com isso, né? Ó, então, pessoal, eu só não estou fazendo essas contas ao vivo porque porque eu acho que ia perder muito tempo. Eu acho que como a matemática não é difícil, não é sofisticada demais, a gente pode fazer isso aqui de maneira muito simples e rápida, né?
Se fosse uma coisa mais complicada, sei lá, sobre umas equações que envolvam integrais complicadas, resolução de equações diferenciais, eu até fazia ao vivo, né? Mas como não tem essa necessidade, é só trabalho com logaritmo, então fica mais tranquilo. Então é o seguinte, ó. A gente quer saber quanto vai ser um M resultante, né? Assim, qual é a magnitude resultante provinda aqui dessa conjunção, né? Que é a conjunção de Júpiter e Saturno aqui, né? Que eu mostrei para vocês no slide. Deixa eu só voltar para lá. Então, o que acontece? Ó? Quando tem um M resultante, né, a gente não... Esse exemplo que eu vou fazer, só para deixar mais claro ainda, ele não necessariamente funciona só com planetas. Pode existir um sistema binário que também tenha... Um sistema binário também tem aí uma soma desses fluxos de energia que são emitidos aí pelas estrelas, né? Então, o que acontece? Nós queremos saber qual vai ser a magnitude, né, resultante, e a gente sabe que não se pode simplesmente somar, porque as escalas de magnitude, elas são em forma de logaritmos. E não tem sentido você somar magnitudes. O que você soma, na verdade, é o fluxo. Eu vou mostrar uma coisa muito interessante, um resultado que eu acho particularmente muito interessante, né? Então, vamos supor que você tenha a magnitude de Júpiter, né? Que você tenha a magnitude de Saturno nessa ocasião. Eu posso pegar e vamos supor que o fluxo resultante seria o fluxo emitido por Júpiter e o fluxo emitido por Saturno em relação a gente, né? Então, se a gente pegar essa magnitude resultante, que é o que nós queremos encontrar, e diminuirmos com essa magnitude de Júpiter, né? A gente pode pegar tanto Júpiter quanto Saturno. Vocês vão ver que elas vão começar a se relacionar entre si. Mas eu escolhi Júpiter porque, não sei, eu quis. O M é meu, eu faço o que eu quiser. Então, o que acontece? Né? Então, vou pegar esse MR e esse MJ e vou subtrair, né? Que aqui é o resultante e aqui é de Júpiter. Então, a gente sabe lá pela equação que eu mostrei anteriormente que isso aqui vale menos 2,5 vezes o log de FR sobre FJ, que é o F de Júpiter e o resultante. Só que o resultante é Júpiter mais Saturno, né? Ou pode ser uma estrela A, uma estrela B aí do sistema binário, né? Então, o que acontece? MR menos MJ vale menos 2,5 vezes o log, né, dessa soma aqui. Eu vou pegar e vou dividir aqui tudo por FJ e eu vou encontrar essa relaçãozinha aqui, né? Por que eu fiz isso? Porque eu sei que o log de 1 de Gaiato, né, ele vale 0. Né? Sou Gaiato, né? Então, ó, para deixar bem claro, a gente viu lá anteriormente que essas razões entre os fluxos, ele vale menos 0,4 vezes essa variação aqui da magnitude. Né? Que foi aquela expressão lá que eu mostrei para vocês, que é a raiz de 100 elevado à quinta, né, e tudo mais. Então, ela vale exatamente isso aqui, né? Menos 0,4 vezes ΔM. Ou seja, esse ΔM agora que eu vou relacionar é do Júpiter, né, com o Saturno. Eu vou fazer essa relação com esses dois. Por quê? Porque eu posso fazer, né? Eu posso escolher qual é o sistema de magnitude que eu estou levando em consideração. Então, a relação entre esses fluxos vai resultar exatamente nisso aqui, né? Que o M resultante menos o M Júpiter, ele vale isso aqui. Enfim, né? Em relação a Júpiter e Saturno. Esse ΔM agora eu só vou ter uma relação entre Júpiter e Saturno. E aí, né? A gente vai fazendo aqui as continhas. E aqui fica Júpiter menos M Saturno. E aqui eu posso simplesmente, como eu sei que o log da soma, né? Temos aqui o log da soma. Eu fiz isso? Tem alguma coisa errada. Eu não posso fazer isso aqui não, né? Não posso fazer isso, pelo amor de Deus. Esquece isso aqui, gente. Então, o que eu vou ter? Vou ter, de fato, mais um aqui. Né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma relação entre esse M resultante aqui, né? Com esse M de Júpiter, como isso aqui, menos 2,5 vezes o log, né? Agora eu só vou depender das magnitudes de Saturno e de Júpiter, mais 1. Né? Então, eu posso encontrar esse M resultante aqui, como sendo, né? Passando por outro lado esse MJ aqui, eu tenho esse M resultante. E observe que, de fato, vai haver aumento desse sistema de magnitude com a magnitude aqui de Júpiter, né? Então, não é só somar. Ok? Então, tá ficando claro aí, pessoal? Ficou claro? No sistema, eu só quero resumindo aqui a história. Achou, professor? Resumindo aqui a história quando tem um processo de conjunção, um sistema binário, ou um processo de 2 estrelas, nós não podemos simplesmente somar as magnitudes. O que nós somamos é o fluxo. Acabou. Somou o fluxo, matou o que você quer procurar aí. Né? Não somamos magnitude. Não pegamos, por exemplo, a magnitude é menos 2 e a outra magnitude é 1. Né? O total vai ser, então, menos 1.
Não, isso não tem sentido, né? Porque nós estamos somando em escala logarítmica. Que nós somamos, de fato, aqui o fluxo resultante. Então, já estou terminando, viu, gente? Então, agora acho que a gente vai falar de um tema que até o Fernando levantou lá muito bem. Alguém tem alguma pergunta até aqui? Foi mais uma brincadeirazinha, né, que a gente fez aí para não ficar só naquele negócio de passar definições. Então, como eu falei, o Maciel, ele tem uns probleminhas que é exatamente, ele resume demais as coisas, não brinca, entendeu? Eu acho que porque eu acho que não é um livro para graduação, como ele diz, né? É um livro para pós-graduação, então tem que ser um negócio realmente mais específico ali. Mas eu ainda acho que peca muito, assim, muitos termos aí. E aí vocês perceberam que eu cheguei na equação 1.6, mas ainda não falei dos índices de cores, né? Que foi o Fernando até levantou lá uma discussão muito legal. O que são esses índices de cores, né? Eu não estou entendendo. Eu sei que você não estava entendendo direito, né, Fernando, sobre esse tópico, ou foi impressão minha? Eu não li direito as mensagens, para ser sincero. Índice de cor, não me lembro muito bem, não, de ter falado isso, não. Ah, não falou, não. Foi da constante de absorção. Pronto, essas constantes de absorção é um desses processos de índice de cor também. Então, eu vou falar direitinho dessa absorção aí também, né? Então, assim, né, o índice de cor, a gente viu que tem muitas coisas ainda, né, que a gente percebe que estão não claras. Primeiramente, o que é que garante que toda a luz da estrela vai chegar aqui na Terra? Né? O que é que garante isso? Né? Segundamente, né? Segundo, a pergunta que paira é: em que tipo de espectro nós estamos analisando essa luz que está chegando aqui? Mas, enfim, eu vou deixar claro aqui para vocês. Então, o que é que acontece? Esse índice de cor, né, ele é definido em função de magnitude aparentes, né, só que agora em bandas espectrais, em filtros. Né? E aí nós temos vários filtros, vários sistemas. E quando a gente fala, só para deixar claro, de índice de cor, né, nós estamos ainda utilizando fotometria. E não estamos utilizando aqui, trabalhando com espectroscopia. Por isso que eu não queria... Né? Na verdade, nem por isso, é porque eu não consegui terminar a falar sobre os tipos espectrais, porque eu já vou para a espectroscopia, né? Que eu acho que tem umas coisas muito importantes de abordar também. E assim, o que a galera faz? A galera simplesmente pega filtros, né? No qual eu vou observar aquela estrela, aquela região, dentro desses respectivos comprimentos de onda. Então, por exemplo, né, aqui nós temos o sistema UBV, que é um sistema fotométrico conhecido por Johnson, né? Que eles têm bandas de U, que é ultravioleta, blue de azul, ou de azul, blue de azul, né? E o V não é de vermelho, é de visível, né? E que é o que confunde um pouco. E o V o outro usa o inglês, e o outro usa o português, né? Mas enfim, talvez visível, né? É isso, Sara? Visível em inglês é visível? Tá visível. É isso mesmo. Pois é. Então é o sistema UBV. E aí o que acontece? Esse sistema, por convenção, né? Eu não sei se aparece aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí na página 18 do Maciel, mas aparece U menos B, B menos V, né? A menos B. Então, o que significa isso? Né? São exatamente escalas de magnitudes dentro desse filtro. Né? Obviamente que se eu pegar, por exemplo, em ótica, né? Vamos pensar no termo de ótica, mas a gente está dentro de um laboratório extremamente escuro. Né? Se você coloca a luz amarela, verde e azul, você vai ver o laboratório basicamente com todas as cores ali, que está quase todo no espectro visível. Mas se você desliga todas as luzes, vai ficar tudo preto de novo dentro do laboratório. Mas se você liga, por exemplo, só a luz vermelha, é claro que uma coisa azul não vai ficar azul, vai ficar preta. Vai ficar preta. Né? Então, é aquele velho exemplo. Se eu pegar um material, não sei, uma bandeira no escuro e ligar só um comprimento de onda, é claro que o que não for verde, por exemplo, se eu estiver usando luz verde, não vai refletir verde. Não tem nada para refletir, mas vai ficar preto. Entendeu? Então, os filtros, eles são basicamente, de fato, isso. É colocar filtros em determinados comprimentos de onda e enxergar que tipo de informações nós podemos ter ali. Mas não só isso, né? Esses filtros, eles também se entrelaçam com... eles também não dão informações físicas importantes. Vamos com calma, né?
Então, só para deixar claro, não tem necessariamente só esse sistema UBV, tem todo o espectro eletromagnético que nós podemos relacionar. E aqui você tem, ó, o comprimento de onda e aqui você tem a transparência desse filtro que você está utilizando, né? Então, você tem quanto maior o comprimento de onda aqui, vocês percebem, né? Que o azul, ele está com um comprimento de onda um pouquinho ali entre o visível e o não visível, né? Então, só para deixar claro, por convenção, a gente sempre usa uma banda mais azul para uma banda mais vermelha, ou seja, uma banda com comprimento de O menor, né, até uma banda de comprimento maior. É por isso que utiliza BV e não VB, né? Só para deixar claro, é só uma convenção. Se eu quisesse fazer o contrário, os resultados seriam o mesmo, só que com significado contrário, obviamente, né? Então, também tem outro sistema, que se chama o sistema de filtros UGRIS, né? Que é exatamente relacionar a ultravioleta, que é o green, que é o verde, né? O red, aqui é o infravermelho, tá bom, pessoal? E aqui é o azul. E aqui você tem, de novo, o comprimento de onda, né? Que tipo de informação vocês podem tirar aqui direitinho. Enfim, tem vários outros sistemas que você também pode utilizar, né? Tem aqui, se eu não me engano, aqui no livro ele fala UBV, ele fala... Deixa eu ver aqui. Não, acho que ele só dá ênfase mesmo nesse UBV, né? Mas eu acho que mais na frente... Na 17, Breis. Na página 17, é? É. Pronto, exatamente. Ele tem aí os tomas de... Pronto, exatamente. Esse gráfico que eu estava procurando. Tem o de Johnson, né? Que é o BV, o infravermelho de Johnson, que pega aí um outro espectro, né? Vocês vão percebendo aí que vai pegando... Enfim, a gente utiliza determinados espectros para poder fazer relações. Aí a questão, na verdade, que talvez esteja pairando aí na cabeça de vocês, se eu tiver... Pessoal, eu sei que estou me estendendo, mas eu estou terminando. A cabeça que fica, que tipo de informação é que eu posso tirar disso aí, né? Eu não entendi que tipo de informação eu posso tirar disso aí, porque é que eu utilizo esses filtros e tudo mais, e aí fica mais claro quando a gente vai utilizar. Uma das coisas que o índice de Cohn nos oferece é fazer a aferição da medida de temperatura de uma estrela, né? Então, o índice de Cohn, ele depende, de fato, da temperatura de uma estrela. É claro que depende da temperatura da estrela. É óbvio que depende. Eu não sei se vocês interpretam da mesma maneira que eu, mas eu vejo que, obviamente, que esse índice de Cohn, ele tinha que depender da temperatura. Por quê? Porque se eu botar um filtro azul, só um azul, para uma estrela que é vermelha, né? Então vai ter uma dificuldade grande ali. Acho que eu falei até uma bobagem agora, mas vamos com calma, deixa eu falar aqui, né? Então vamos considerar 3 estrelas ABC, no qual o TA seja maior que o TB e seja maior que o TC, né? Então eu peguei aqui um gráfico, né, que ele vai relacionar o espectro de corpo negro aqui, né, dessas respectivas estrelas. Então você percebe que TA, ela tá aqui, ó, TA, 30.000 Kelvin. 30.000 Kelvin. Se eu pegar nesse filtro, né, azul e amarelo aqui do visível, né, um pouquinho do azul fora do visível e amarelo aqui, o que é que eu vou tirar de informação disso aqui? Então, aí é que tá, é que mora. Ó. Se eu pegar o de 10.000 kelvins, aqui eu vou também ter aproximadamente idênticos aqui, né? Então, vamos analisar esse gráfico direitinho. Primeiro, nós temos uma estrela quente, né, de 30.000 kelvins aqui, e aqui nós temos sua intensidade nesse eixo Y, tá bom? E aqui nós temos a frequência, e por consequência aqui nós temos o comprimento de onda aqui associado, tá bom? Ó, frequência. Nós vamos analisar no filtro BV, que é exatamente o filtro do azul para o filtro do visível. Então, nós temos aqui essa outra estrela aqui, né? É uma estrela, é uma suposta estrela, não necessariamente, né, uma estrela real que eu estou pegando aqui, mas só estou pegando o espectro de corpo negro dela. E claro que o espectro de um corpo negro de uma estrela não é bonitinho assim, não, né? Eu vou falar daqui a pouco dessa extinção, né? E nós temos aqui uma estrela de 10.000 Kelvin, que é um pouco mais fria que essa estrela aqui, né? E nós temos aqui uma estrela fria de 3.000 Kelvin, que tem intensidade, né? E claramente aqui, o B, ele é menor do que o V, ó. Não sei se vocês percebem. Aqui o B é maior do que o V, e aqui eles são basicamente iguais. É só essas diferenças que eu quero relatar aqui nesse processo. Que tipo de informação a gente pode tirar aqui? Olha só. A estrela quente, que é essa estrela aqui, é isso mesmo? Só para ter certeza? Enfim, a estrela quente, que é essa estrela aqui, o que esses filtros indicam? Olha só, o fluxo de B
claramente aqui, o fluxo em B, ó, aqui não é fluxo. O fluxo de B é maior do que o fluxo no visível. Opa, entendi. Então, o que acontece? Olha só, eu não sei se eu botei as equações aqui direitinho. Não, botei não, mas eu vou só botar aqui, eu vou escrever aqui rapidinho, se vocês não se importarem. Ó, o que acontece? Eu vou escrever aqui rapidinho. O que acontece? Né? Nesses filtros, o que a galera faz? Eu pego, deixa eu só ver aqui. O B menos V, não é isso? O B menos V é... O B menos V é exatamente a magnitude de B menos a magnitude de V, né? Isso aqui a gente viu que vale 2,5 vezes o logaritmo, né, do fluxo em B sobre o fluxo em V. Ou é o contrário? Deixa eu ver aqui. Só para ter certeza. Só para ter certeza. Eu acho que tá certo. O fluxo que fica em cima é correspondente à primeira magnitude e o fluxo aqui embaixo é correspondente à segunda magnitude, na diferença. Eu também acho que é isso mesmo. Então a gente tem aqui, né? Vamos analisar como é que funciona, que tipo de informação a gente pode tirar aqui, né? Ó. E aí o que acontece? O B menos V, ele fica MB menos MV, que fica isso aqui, né? O fluxo, né, em B sobre o fluxo em V, né? Não é isso? Como nesse caso aqui... Deixa eu coisinha chata. O V, ó, o fluxo visível não é menor do que B? O azul, no azul, o fluxo de B não é maior do que o fluxo em V? Então, se esse fluxo em B é maior do que esse fluxo em V, isso aqui, o logaritmo, vai dar, esse termo aqui de dentro vai dar maior do que 1. Porque FB é maior do que FV. Concordam? Então, o resultado de um logaritmo maior do que 1 é exatamente positivo. Então, esse resultado aqui fica positivo. Eu estou errado? Tá certo, isso mesmo. Vou analisar aqui direitinho. Né? É como a magnitude, quanto mais brilhante, menor a magnitude, né? No caso, como maior o fluxo de B, então o índice de B, o índice de magnitude absoluta de B, vai ser menor realmente do que o V. Exatamente, perfeitamente. Exatamente isso mesmo. Então, por essa relação, a gente tira isso, né? Que o índice de B, né? O B menos V vai ser, então, menor do que zero, justamente para dar que B seja maior do que V, né? Então, que tipo de informação eu posso tirar disso aqui? Que quando B menos V for menor do que zero, né? Estou pegando só nesse espectro, B menos V. Mas, só para deixar bem claro, o nosso sistema de referência é sempre do mais azulado para o mais avermelhado, né? Então, sempre que eu pegar aqui, se você tirar o B menos V, nós vamos ter uma estrela aqui quente, né? Uma estrela azulada. Uma estrela azulada. Caso contrário, se nós tivermos VB menor do que V, ou melhor, VB agora, nesse caso, é menor do que FV, FB é menor do que FV, para não sair agora. Né? O que é que nós vamos ter? Ó? Se a gente pegar essa equação aqui, que eu mostrei aqui, o que é que vai acontecer? O termo dentro disso aqui, do logaritmo, vai ser menor do que 1. 0,1. E o logaritmo, tudo que é menor do que 1 é negativo. Então, na verdade, esse termo fica positivo. Né? Então, que tipo de informação a gente pode tirar? Então, a gente tira que, para deixar bem claro, que B menos V é maior do que 0. Porque B é maior do que V. Então, essa, de fato, é uma estrela fria, uma estrela avermelhada. Né? Isso aqui, dentro desses espectros especiais que eu estou trazendo aqui. E esses espectros, eu estou considerando que toda a luz que a estrela emite está chegando exatamente no nosso fotômetro, tudo bonitinho. Claro? E aí, o que acontece? E aqui nós podemos inferir, né, a temperatura da estrela. Né? Então, quanto menor for esse índice U menos B, né, o que vai acontecer?
a estrela vai vindo aqui para a parte mais quente, né, e mais azul. Por consequência, quanto maior foi esse índice aqui, né, mais uma vez a estrela vai ficando mais fria e mais vermelha. É isso que esse gráfico quer nos informar. E aí, gente, a gente entra num tópico que é interessante aí, que é essa absorção, né? Que é essa absorção. Deixa eu só tomar uma águazinha que a garganta já está arranhando aqui. Brício, mas essa relação temperatura e índice de cor, ela vale no geral ou ela vale só para um grupo de estrelas, tipo na sequência principal, por exemplo? Não, eu acredito que essa relação ela possa valer para o geral. O grande problema aqui é que eu estou considerando, nessa ocasião aqui, deixa eu só mostrar um gráfico aqui para vocês. Tá vendo? O gráfico do corpo negro de um corpo não é desse jeito bonitinho, não. É assim, caído. Eu não sei se vocês têm um livro do Kepler, de astronomia, astrofísica, mas deixa eu ver aqui se eu posso pegar até um exemplo para mostrar aqui para vocês. Que tem um negócio muito interessante que o Kepler traz, que é um gráfico de corpo negro do bicho tudo doido. De estrelas reais. Mas, enfim, né, em estrelas reais o comportamento é uma coisa assim, né? Por quê? Porque parte desse espectro foi perdido exatamente por conta dessa absorção, né? Essa absorção lá para os meios interestelar. Então, a questão é a gente começar a ter mais cuidado nas medidas que nós vamos fazer. Eu vou fazer essa absorção, aí eu volto para essa pergunta. Eu vou fazer esse tópico de absorção, eu volto para essa pergunta. Eu acredito, eu não tenho certeza do que eu vou falar, né? Eu não sei, bom... Primeiro, né? Pronto, boa pergunta. Agora eu tô pensando. Primeiro, tu tem que avaliar que tipo de estrela tu tá trabalhando. Né? Então, por exemplo, se tu tiver, por exemplo, uma estrela que emite muito raio-x, se tu analisar só dentro desse espectro, tu vai encontrar um buraco, né? Tu não vai encontrar nada, tu não vai ver essa estrela. Tô fazendo um exemplo, não sei nem se isso é possível. É possível, se não me engano, as pulsares, elas emitem esse tipo de comprimento de onda, não é isso? Então, um negócio assim, eu não sei exatamente. Mas supor que uma estrela só emite raio-x, você pode analisar nesse espectro. Brício, eu acho que a primeira detecção do buraco negro foi feita via detecção de raio-x. Aí foi feita de forma indireta. Não tinha como detectar em outro comprimento de onda. Então, tinha um ponto lá, no céu profundo lá, que estava tendo uma enorme emissão desses raios. Ele só foi descoberto por causa disso. Exatamente. É claro que se eu botasse um filtro visível, obviamente que nunca tinha encontrar um buraco negro, né? Nunca, jamais. Né? Ou pelo menos fazer uma espécie de detecção, né? Então, gente, aí que tem um tópico muito legal, porque tinha um cientista antigo, o Herschel, que ele via esses buracos que apareciam assim, né, nas observações, e ele achava que no céu realmente tinha buracos mesmo ali, né? Como se fosse buraco que a pessoa cai, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso, acontece por conta desse processo, desse fenômeno de absorção, né? No meu interestelar, ele também contém poeira, assim como se fosse uma poeira que eu queimasse carvão, jogasse para cima, e mais ou menos aquelas poeiras mesmo, né? Então, e essas poeiras, ela consiste em aglomerado de átomos e moléculas, que é semelhante à poeira de giz, de fumaça, de névoa e tudo mais. E o tamanho típico de uma partícula de poeira, né, ele é exatamente 10 elevado a menos 7, né? Comparável aqui o comprimento de onda da luz visível, né? O que acontece? Tem uma coisa muito interessante que acontece aqui, é que quanto menor o comprimento de onda que a estrela emite, quanto menor o comprimento de onda, né, mais difícil a gente passa a tentar enxergá-la quando essa luz passa por um gás, né? Justamente por quê? Porque quando o comprimento de onda é muito pequeno, quando ele se choca com a partícula, ele é refletido, e numa parte não passa. Não passa. Agora, quando o comprimento de onda ele se alarga, ele é maior, uma parte desse comprimento de onda passa por esse material que está sendo colocado. Aqui, pessoal, só para deixar bem claro, é um grãozinho de poeira e aqui é a nuvem escura de Barnard, né, de 68, né, em vários comprimentos de onda. E o que acontece? Se nós analisarmos, se vocês estão vendo essa figura, não sei se eu coloquei aqui maior, estão vendo essa figura, se eu analisar no comprimento de onda muito pequeno, e aqui vocês percebem claramente que tem uma nuvem aqui de gás aqui, o que é que vai acontecer? Se eu analisar no comprimento de onda muito pequeno, eu vou ver um buraco. Por quê? Porque como o comprimento de onda é pequeno, quando a luz vai tentar passar pelo material, ela vai ser refletida. E não vai ter uma parte que vai passar. Os materiais, obviamente, não são translúcidos, né? Que deixam passar uma parte da luz. A luz é refletida. Então, quanto mais eu vou aumentando esse comprimento de onda, mais estrelas eu consigo ver.
né? Então, só para deixar claro, a gente consegue ver mais estrelas justamente por conta desse alargamento do comprimento de onda, né? E aqui eu só estou botando aqui a fonte do ESO, tá bom? Então, o que acontece, né? Eu fiz aqui um pequeno slide e tudo mais, mas assim, a poeira, isso aqui é uma coisa que eu fiquei muito, poxa, que coisa legal, isso, interessante, né? A poeira, ela pode modificar a cor de uma estrela, né? Dentro do espectro eletromagnético, a gente sabe que o comprimento de onda, o comprimento de onda azul, ele é menor do que o comprimento de onda vermelho. Vocês concordam? É isso mesmo, né? Ele é menor do que o comprimento de onda vermelho. Quando a gente vai observar, por exemplo, uma estrela que está bem aqui assim, emitindo luz, e essa luz vai passar por uma poeira, né? É claro que uma parte de luz dessa estrela vai ser refletida. Como eu falei, se o comprimento de onda for muito pequeno, ao passar por uma poeira, né, é capaz de uma boa parte dessa luz ser refletida por essa poeira. Então, o que acontece? Se uma estrela for muito azul, for uma estrela azul, né, mas ela vai emitir lá vários comprimentos de onda, é capaz de que passe mais luz vermelha desse gás do que luz azul. E essa luz resultante vai chegar aqui no telescópio. E o que a gente vai ver? A gente vai ver uma espécie de avermelhamento da estrela. Então, aí é que tá, que a gente tem que ter um cuidado demais quando a gente for trabalhar com astrofísica, porque esses processos de absorção, eles acontecem, são reais e podem... E uma das coisas que eu percebo muito é que um vacilozinho, isso aqui fica um dado absurdamente errado. Eu fiz até um exemplo, abri até uma continha aqui para ver se funcionava, né? Então, a diminuição geral da luz das estrelas pela matéria interestelar é chamada de extinção, que é esse termo aí que ele utiliza lá naquela equação, ó. Aí, há uma correção, que é exatamente essa diminuição da luz que ele chama aí de extinção, que é a equação 1.6, né? E aí, como é que fica a extinção? Obviamente, a extinção ela vai afetar o brilho aparente da estrela, né? A escala aqui. E vai entrar esse termo aqui, a lambda. Então, logo, né, pode afetar, obviamente, a distância. Eles, geralmente, pessoal, também eles colocam esse D sobre 10, justamente, se eu não me engano, porque log de 10, né, é 1. Log de 10 é 1. Então, eles só colocam esse 10, se eu fizer assim, né, a log da razão é o log da diferença, né, log de D menos log de 10. Aí, como o log de 10 é 1, aí não aparece esse 5 que foi proposto aqui nesse... Aqui, se eu não me engano, né? Aí não aparece esse 5 aqui, ó. Na verdade foi aqui, né? Ó. Não aparece esse 5 aqui. Tá bom? Justamente porque vezes log de 10 é 1, e aí ele escreve assim. Tá claro? Entenderam isso que eu falei? E aí o que vai diferenciar aquele lá, agora que vai ter esse módulo aqui, né? De extinção, né? Então, beleza. Então a gente pode reescrever esse log aqui da seguinte maneira, né? A gente pode escrever esse log da distância da seguinte maneira. Agora, eu fiz aqui um jogo mental e eu pensei assim, cara, quanto é que esse fator ele pode afetar na medida da distância? Então, se tiver um gás no meio lá, e esse fator pode afetar aí na medida da distância, né? Então, eu peguei, se o lambda for 0, a gente tem lá essa equação normal aqui que eu escrevi, né? Essa equação normal que eu escrevi. E aí o que acontece? Se o lambda for 0, eu vou ter o seguinte, isso aqui é 0, e por consequência, se eu supor, né, que tem uma estrela de magnitude relativa 3 e magnitude absoluta, relativa não, né, aparente 3 e magnitude absoluta menos 1, eu vou obter esse resultado, que a distância em relação a gente é 63 parsecs. Mas, se esse índice valer 1, olha a diferença absurda que esse resultado pode dar para a gente, né? Já é aqui 23 parsecs de diferença dessa distância. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É por isso que tem que fazer uma análise muito robusta para justamente esses erros não aparecerem, né? Não aparecerem aqui para a gente. Então, a diferença é muito grande, né? Quando você aparece esse índice 1. Aí, o que acontece? Né? Então, ignorando o efeito da poeira, se a gente ignorar o efeito da poeira, né, interestelar, a gente vai obter aí um absurdo de diferença, né? Se a gente superestimar isso. As distâncias vão ficar muito diferentes.